Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do lançamento, tá? Finalmente lançado, novo Honda HR-V 2023. Vamos falar do que muda, de equipamentos e também falar assim de como anda, tá? Porque eu estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, tá? Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos assim todos os dias aqui no canal, então deixem aquela força, tá? Então vamos embora. Inicialmente está disponível, tá? Apenas com motor 1.5 aspirado, tá? O SUV fica mais moderno e também mais completo e preços aí apenas em agosto, então a gente não vai conseguir trazer valores, infelizmente, para vocês, tá certo? Então nesse vídeo vai ficar devendo, mas se inscrevam que eu vou trazer mais vídeo para vocês. Vamos lá! Um dos queridinhos entre os SUVs compactos, o Honda HR-V, sumiu das lojas há alguns meses e o motivo está aqui. A segunda geração nacional estava em desenvolvimento e agora finalmente é apresentada, mas ainda sem preços, que serão divulgados apenas em agosto, com a abertura da pré-venda, tá? Ele só foi divulgado mesmo, nada de venda por enquanto. O lançamento acontecerá em duas partes. Em agosto, o Honda HR-V 2023 chegará às concessionárias em duas versões com motor 1.5 aspirado, o mesmo da família City, tá? Com a nomenclatura clássica do mercado, que é o EX e o EXL. Já em outubro, chegam aí as versões Advance e a Touring, já com motor 1.5, só porque agora turbo, tá? E agora também será flex e montado aqui no Brasil, por uma questão de fase final de desenvolvimento, por isso esse atraso, tá? É o que justifica o atraso dele em relação ao 1.5 aspirado. Vamos falar o que mudou, né? Apesar de ainda ser um fruto da mesma plataforma, então podemos dizer até que é uma reestilização, tá? O Honda HR-V muda bastante, tá? O primeiro, a Honda aplicou aí novos aços e reforços estruturais, inclusive com o uso de materiais de ultra alta resistência. São pontos chaves para aumentar a resistência tanto a impactos quanto a resistência torsional, né? Em prol de um melhor trabalho de suspensão, direção e conforto, como também acústica. Quando foi montado no exterior, esse novo HR-V até nos deu a impressão de ser maior do que o anterior, tanto que chegou aí a falar ele invadiria, o terreno aí dos médios, missão que ficará para o ZR-V, que é o SUV baseado do Civic, que será lançado aqui no Brasil próximo ano. Na verdade, o HR-V tem praticamente as mesmas dimensões do anterior e tudo não passa de um golpe de design, Então toda a diferença, todo o tamanho que você vê e imaginar que é maior é culpa do design. Para não falar que ele não cresceu, as versões aspiradas têm 1 milímetro, sim, 1 milímetro a mais do que o HR-V anterior, chegando aos 4.330 milímetros. As versões turbo, pelos para-choques exclusivos, tem 3.805 milímetros. Então fica com alguns milímetros a mais porque tem o ar de design, mas falando de espaço interior aí, vai ser idêntico, tá? O entre-eixos é o mesmo, é de 2,61 m e a largura é de 1,79 m. A altura da carroceria foi reduzida em 20 milímetros, tá? Então ficou menor, com 1,59 m. A mudança de visual do HR-V é que mais impacta, tá? Uma dianteira mais reta e faróis Full LED mais finos. A grade dianteira em filetes e das versões aspiradas, tá? Enquanto a versão turbo recebe aí a colmeia com um acabamento diferente na parte inferior do para-choque. A linha de cintura está mais presente e alta e junto com os vidros menores passa a impressão de ser mais alto do que é. A traseira reforça o caimento da tampa com um estilo aí coupé, apesar da Honda não vender como SUV coupé, tá? Ele só vende como SUV mesmo. A traseira muda bastante com as lanternas em LED que se interligam aí com uma faixa luminosa.
As lanternas têm acabamento, né, em vermelho fumê, com a versão Touring toda fumê. Por dentro, o HR-V 2023 também mudou tudo, tá? Há elementos que conhecemos do novo City e pontos até do novo Civic, mas um acabamento em geral em plástico rígido, como o sedã, tá? Mas não há elementos do anterior, trocando até mesmo maçanetas, volante, painel, controle de ar-condicionado automático e um novo volante. Então, é novo, tá? Tudo novo. O anterior tinha um acabamento melhor cuidado, com o console central alto e em couro, mas o novo não desabona por isso, tá? Então, era um ponto muito positivo, né, da versão anterior e continua sendo, só porque talvez um pouquinho inferior, tá? Mas enfim, no banco traseiro, a Honda manteve o Magic Seat, né, que é algo muito legal, que é um sistema de modularidade dos bancos, que deve dizer, dá para levar bastante coisa, né, porque o banco vai para lá e para cá facilmente, tá? E o HR-V cresce aí 35 mm no espaço para as pernas e aumenta o ângulo do encosto traseiro, aumentando aí o conforto. A saída de ar-condicionado para a segunda fileira é item de série em todas as versões, muito bacana. E na dianteira, os bancos recebem estabilizador corporal e há um aumento aí de 10 mm na altura para o motorista. O porta-malas tem 354 litros, ante o 437 litros do anterior. Vamos falar de motorização e também de suspensão. O Honda HR-V 2023 tem duas motorizações. Em agosto, será apresentado com o motor 1.5 aspirado, né, como falei no início do vídeo, e ele rende aí 126 cavalos e 15,5 ou 15,8 kg de torque. E em outubro, teremos aí a versão 1.5 Turbo Flex, que ainda não teve seus números divulgados pela marca. Segundo ela, por estar em processo final em testes e também de homologação. Todas estarão com uma nova geração também do câmbio CVT, com simulação aí de 7 marchas, tá? Vamos falar com o 1.5 Turbo ainda está em processo de homologação. A Honda divulgou somente o consumo das versões aspiradas, tá? E a tabela ficou o seguinte. Vamos lá, na cidade, com gasolina ele faz 12,7 km com litro e na estrada com gasolina ele faz 13,9. Já com etanol, ele faz 8,8 na cidade e 9,8 na estrada. Então não é um motor tão econômico assim, tá? Realmente, principalmente no etanol, né? Com gasolina ficou bem interessante. Com etanol ficou um carro ok, beleza? O motor 1.5 é o mesmo do City, aspirado, deixando bem claro. Com um variador de fase de admissão e injeção direta de combustível, mas existem ajustes específicos para o HR-V pelo seu maior peso e porte como resposta do acelerador e também da transmissão, né? Tem que empurrar com mais força. Em um rápido contato ao volante, ele anda na mesma tocada do antigo 1.8, principalmente pela ajuda do câmbio CVT. A diferença de potência é de 14 cavalos em relação ao motor 1.8, né? Mas o torque é de apenas 1,6. A Honda não divulgou a sua aceleração de 0 a 100, mas a velocidade máxima é de 185 km por hora. Muito foi questionado justamente por causa do peso do veículo, né? E o motor 1.5 se daria conta. Essa notícia de saber que o 1.5 se parece muito com o 1.8 é muito boa, né? Porque aí mata aquela dúvida se realmente o motor 1.5 daria conta para esse veículo, né? E realmente dá, tá certo? Porque o contexto todo favoreceu o veículo, né? Não somente a motorização. A estrutura de suspensão se mantém da McPherson, né? Na dianteira e eixo de torção na traseira, mas molas, amortecedores, barras e buchas foram trabalhadas para dar maior conforto. Com a ajuda da estrutura reforçada, é mais confortável que a geração anterior, mesmo depois da restilização. É equilibrada e se destaca nesse ponto, com o aumento do curso do amortecedor traseiro e direção elétrica recalibrada com novos pontos de fixação. Vamos falar de equipamentos, mas sem os preços, tá? Vamos lá. Vamos falar agora da lista de equipamentos de cada versão do Honda HR-V 2023. Preços serão divulgados apenas no lançamento de cada uma, tá?
então vai ficar para agosto para as versões aspiradas e outubro para a versão turbo, tá? Então, vamos lá. E não há teto também, tá? Solar em nenhuma delas, segundo a Honda, decisão tomada após pesquisa de mercado. Então, talvez eles descobriram que pouquíssimas pessoas, né, iriam querer o carro com teto solar, o que é uma pena, tá? Porque ele tem uma característica muito para isso. Enfim, a versão de entrada, ou não, motor, temos Honda HR-V 2023 1.5 EX Honda Sense, tá? E aí ele vai trazer o que? O Honda Sense, obviamente, que é o piloto automático adaptativo, com Low Speed Flow, frenagem de emergência automática, assistência de permanência em faixa e farol automático. Temos controle de tração e estabilidade, assistência de subida e descida de rampa, temos freio de estacionamento automático com auto hold, 6 airbags, câmera de ré, alerta de pressão de pneus, câmera no retrovisor direito, tá? Para mitigar ponto cego, temos faróis em LED com luzes diurna, lanternas em LED, acendimento automático dos faróis, rebatimento elétrico dos retrovisores externos. E mais, temos rodas de 17 polegadas, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, temos ar-condicionado automático de umas zonas com saídas traseiras, né, como falei, de série, temos botão de partida, sistema multimídia de tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, então a versão de entrada já traz isso, muito bacana. Temos painel com computador de bordo de 4,2 polegadas e modo de condução Eco. Então não sabemos o preço, não dá para dizer se é uma boa escolha, mas é isso que acaba trazendo a versão de entrada. A versão EXL traz tudo do EX, né? Mais faróis de neblina em LED, chave presencial para abertura de portas, sensor de estacionamento traseiro, banco traseiro com apoio de braços, retrovisor interno fotocrômico e volante com aletas para troca de marchas e banco em couro, tá? Então não sabemos o quanto mais caro vai ficar, né? Então vou ficar na minha. Cara, tem algumas posições que ele lembra muito, pelo menos na minha opinião, tá? Posso estar... só eu estar louco aí, mas lembra muito Pulse em algumas posições. Tipo a frente dele, tá? Das versões aspiradas principalmente. Parece muito Pulse. Enfim, temos a versão agora, né? A Advance, que já vem com motor 1.5 turbo. Traz tudo da versão XL. Temos aí carregador por indução, painel de tela de 7 polegadas, ar-condicionado de 2 zonas, modo esporte, grade para-choques esportivos, ponteira dupla de escapamento, sensor de estacionamento dianteiro, aplicativo com conectividade My Honda Connect e sensor de chuva. Já a versão topo de linha vai trazer tudo o que eu já citei das versões anteriores, e aí banco do motorista com ajustes elétricos, moldura da carroceria em preto brilhante, partida remota do motor e abertura e fechamento automático do porta-malas com sensor de aproximação. A Honda diz que o HR-V nas versões aspiradas estará alinhado com os valores dos SUVs compactos, enquanto com a motorização turbo poderá brigar até com as versões de entrada de SUVs médios, ou seja, podemos esperar preços de 140 mil até 180 ou até mais, né? Porque ele está falando das versões de entrada de SUVs médios. Vamos ficar de olho. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, tá? Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu.